Estamos no ar, o Mesa dos Notáveis que começa pela rádio Vinha FM, nos 91.9, sempre trazendo informação de qualidade e também influenciando o seu dia. Hoje eu recebo uma notável que é a primeira médica do Brasil a operar a síndrome de Brunet. Como é o nome, doutora? Síndrome de Pecan. Pecan. Ah, meu Deus, olha como essa síndrome é rara e você precisa entender que Goiânia, Goiás, tem médicos e profissionais que são referências no mundo. É uma alegria recebê-la aqui. Eu já quero agradecer a presença da doutora Ana Moura, ela que é neurocirurgiã e é uma médica especializada em doenças raras. E não por menos, essa síndrome de Pecan, ela tem aí poucos casos e esses que existem são difíceis de tratar. Portanto, doutora Ana Moura está conosco aqui. Ela que, inclusive, é especialista em distúrbios do movimento, dor, neurocirurgia pediátrica e também é professora universitária. Está formando aí a próxima geração de doutores. Eu quero entender como essa médica trouxe até Goiás e Goiânia essa técnica que, com certeza, trouxe uma relevância para nossa medicina. Goiás que já tem referência nos olhos, referência na cirurgia bariátrica, referência na cirurgia de tratamento de queimaduras. Tem tanta gente que é referência nessa cidade e agora eu tenho o privilégio de entrevistar mais uma, que é a nossa querida doutora Ana Moura. Bem-vinda, doutora, obrigado pela presença. Obrigada, pastor Guilherme, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sei que essa síndrome de Pecan é uma de muitas que Deus está te usando para ajudar as pessoas, mas eu tenho uma convicção, não é por acaso que você está recebendo esses casos, é porque você se preparou para isso. É muito difícil tratar dessas doenças, doutora? Definitivamente, então foi um treino extenso, né? Eu fiz a medicina aqui no Brasil, em Salvador, fiz meu último ano em Porto Alegre, já no serviço da Santa Casa lá de neurocirurgia. Depois fiz um programa de Pre-Scholar Fellowship na UCLA, nos Estados Unidos, em Los Angeles. E depois fiz minha residência em Montpellier, na França, que é centro de referência mundial em distúrbios do movimento. Então, lá eu fiquei 6 anos e meio fazendo a residência e com uma bolsa, onde eu trabalhava constantemente com pacientes com síndrome de distúrbios do movimento. E com isso, lá eu operei durante esse tempo 6 pacientes com síndrome de Pecan. Então, veja bem, lá é centro de referência mundial e desse centro de referência, em 6 anos e meio, eu só vi 6 casos. Olha, né? Só, que coisa. E aí a gente vê, né, por que um centro se torna centro de referência. Então, existe uma equipe, né, equipe de excelentes profissionais trabalhando em conjunto, né? Então, não só o neurocirurgião, mas o neuroclínico, o geriatra, o pediatra, o ortopedista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fisiatra, psicólogo, psiquiatra. Então, uma enorme equipe voltada para esses distúrbios do movimento. E a minha intenção sempre foi sair, aprender e trazer para nós, né? Aqui no Brasil, principalmente aqui para nossa terra, para Goiânia. E então eu vim e aí estou capacitando uma equipe, que então nós já fizemos 2 casos, né? E então não é só a cirurgia, Sim. né? Então existe um preparo na escolha para ver se esse paciente realmente ele vai ter algum benefício da cirurgia, né? O ato cirúrgico em si e um pós-cirúrgico também bem trabalhado, bem humanizado para esses pacientes e para os familiares desses pacientes. Isso é com certeza muito importante. Eu queria dizer, doutora Ana, que eu vi alguns vídeos aqui fora do ar dos pacientes que foram, né, tratados dessa síndrome de Pecan e assim, eu nem vou colocar as imagens no YouTube porque eu sei que o YouTube vai derrubar o nosso engajamento caso eu coloque, porque são imagens fortes, né? O paciente que sofre dessa síndrome, ele fica se contorcendo, contraindo todos os músculos da coluna, dos pés, das mãos, faz parecer até quando a pessoa pega raiva
e não trata a raiva, e ela contorce até ficar emborcada assim num arco, fica com a coluna toda arqueada para trás. É muito feio de ver, dá até medo, né? Uma coisa estranha. Nesse caso, na síndrome de Pecan, é constante, a pessoa fica contraindo os músculos até que ela receba o tratamento. Isso, em parte. Então, a criança nasce normal, né? Não, o teste genético para essa síndrome não está disponível no teste do pezinho, né? Então, a criança nasce normal e por volta de 5, 6 anos de idade começa a ter os espasmos musculares. Então, a distonia são contrações musculares, mas vindo do sistema nervoso central, né? O cérebro que manda esses comandos, onde a pessoa vai tentar fazer a atividade e a musculatura antagonista vai impedir. Então, ela vai se entortando. E exatamente como o senhor falou, fica igual raiva, tétano, né? A postura que a gente chama de opistótonos. Isso. Que é uma contração tão importante para trás que pode dar falência de músculos, dificuldade respiratória, dificuldade de um batimento cardíaco regular, né? E a criança começa a ter outras complicações também, né? Então, realmente, além dessa postura feia, né? Essa postura diferente, o paciente tem muita dor, né? Deus. Então, é uma dor, assim, em toda a musculatura. Vamos pensar. Essa dor eles descrevem como uma dor de cãibra. Então, quando a gente tem uma cãibra, um dedinho do pé, o tanto que aquilo é dolorido. Agora, imagina essa dor no corpo inteiro de uma criancinha que geralmente tem baixo peso, né? Porque quando a gente movimenta muito, faz bastante gasto energético e perdemos calorias. Então, acaba fazendo com que esses pacientes sofram muito com dificuldade respiratória, com dificuldade de um batimento cardíaco regular, muita dor, né? E é uma síndrome neurodegenerativa que as medicações no início vão ajudando, Sim. né? Para tentar diminuir a distonia, medicações orais, medicações injetáveis, faz-se também aplicação de toxina botulínica, mas vai avançando tanto a doença que chega no momento que fica muito difícil de controlar com medicações, aí vem a parte da cirurgia para tentar fazer com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Que, no caso, nós propomos mais para essa melhora de dor, Sim. né? De facilidade de trocar o paciente, mas tem alguns pacientes que a gente vê uma melhora até voltando, né? Já a dar alguns passinhos, a ter já mais movimenta. alguns movimentos voluntários. Né? Deixa eu até perguntar, doutora Ana, porque esse movimento involuntário de músculo, ele acontece em outras doenças também, como, por exemplo, o Parkinson. Então, o paciente com Parkinson, ele treme, né? Ele tem aquele tremor constante e ele não tem controle do próprio músculo. Outras doenças, né, como a esclerose, tem algumas coisas que vão danificando esses impulsos elétricos que o cérebro manda para o músculo. Então, um paciente normal, ele movimenta o braço, mas na verdade o cérebro está enviando um impulso elétrico que contrai os músculos que ele está movimentando. No caso dessas outras doenças, Parkinson, tem algum tipo de tratamento que enfia o eletrodo no cérebro para poder controlar o tremor ou outro movimento involuntário? Perfeito, pastor Guilherme. Então, assim, hoje, em causa número 1 de distúrbios do movimento, que, né, não é raro, nós temos o tremor essencial, né, que é aquele tremor, geralmente, falando aqui amplificando, que a pessoa treme na hora de pegar algum objeto, né? Nós temos em segundo a doença de Parkinson, que é o tremor que a pessoa tem em repouso, né? Sim, tem até um ator famoso que paga milhões para poder pesquisar a cura do Parkinson, que é o Michael J. Fox. Ele fez o De Volta para o Futuro, né? Enfim, é uma figura que é um dos maiores divulgadores da pesquisa para a cura do Parkinson. Exatamente. E então,
Em terceiro, então, o Parkinson tem esse tremor em repouso e também aquela rigidez, né? Todos os pacientes tremem com Parkinson, é importante deixar claro que não. Então, a maior parte, nós temos uma associação aqui em Goiás de doentes com Parkinson, a ASPARC, que eu sou diretora científica de lá, e nós vemos que a maior parte dos pacientes de lá, das pessoas dessa associação, não tem tremor, mas tem Parkinson por quê? O sintoma que não pode faltar no Parkinson é a bradicinesia, aquela lentidão nos movimentos, né, que tem principalmente por conta dessa rigidez no corpo inteiro. E então a rigidez também ocasiona dor e outros sintomas também que o parkinsoniano pode ter, né, como sono agitado, com dificuldade do padrão REM, de hipotonia muscular e dificuldade no olfato, constipação, né? E outras doenças também, então a distonia, a síndrome de Tourette, que são aqueles tiques motores e tiques vocais, né? Então são várias doenças, síndrome de Huntington, que são também raras, que podem causarem, né, distúrbios do movimento. Nossa, é muita coisa, hein? Que lista grande, meu Deus. Uma pergunta, é raro, todos esses da lista são raros ou tem alguns que são muito comuns? O tremor essencial e o Parkinson, né? Então, o tremor essencial que está em primeiro lugar é comum, né? E o Parkinson também já vem ficando comum, porque também está bem mais diagnosticado. Agora, o Parkinson juvenil, que é esse que se apresenta com menos de 21 anos de idade, esse é muito raro. Que coisa. E aí a distonia, síndrome de Tourette, Huntington, todas essas outras são bem raras e todas elas, então, têm como medicação oral para controlar, medicação injetável e todas elas, não respondendo à medicação, nós temos a estimulação cerebral profunda como neurocirurgia para poder ajudar, né? Caso o paciente seja realmente avaliado e nós vejamos a possibilidade que ele tenha benefício com a neurocirurgia. Doutora Ana Moura, como médica a iniciar a primeira cirurgia dessa síndrome de Pecan, que é algo que é uma referência, tem um paciente que veio da Bahia para você operá-lo também, né? Um deles, Gustavo Lima, o cantor, Leonardo, o cantor, participaram da vaquinha para financiar a cirurgia do pequeno garoto de Goianápolis, né? Então, tudo isso mostra a relevância que você tem desempenhado. E aí eu faço uma pergunta de uma pessoa normal que ouve tantas coisas e a gente não sabe no que acreditar. Então, aqui vai. Hoje em dia nós temos panelas cada vez mais de alumínio. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo, antigamente as pessoas eram saudáveis porque nós comíamos em panelas de ferro. E agora a nossa panela é de alumínio. E o alumínio, ele é tóxico. Então a gente rapa o fundo da panela, a comida fica com alumínio. Você manda esse alumínio para dentro do corpo, na comida, e isso vai para o seu cérebro, podendo aumentar as chances de ter Alzheimer, Parkinson e qualquer predisposição que você tenha se torna ainda pior no corpo. Isso é o que todos dizemos. Eu pergunto para uma neurocirurgiã com a qualidade da doutora Ana Moura aqui agora. É um fato, doutora, ou isso não passa de especulação popular? Exatamente. Não, hoje os estudos mostram que principalmente, né, esses metais pesados e dentre eles o alumínio pode sim ocasionar algumas doenças dos distúrbios do movimento e dentre elas o Parkinson. Então, qual a recomendação médica para alguém que nos ouve agora? Eu vou dizer até de mim mesmo, eu tenho panelas lá em casa que são de alumínio. Todo mundo tem uma panela de alumínio. E algumas até com teflon, que aí o pessoal fala, teflon? Meu amigo, você está colocando isso para dentro. Você come um pedacinho de teflon, não é muita coisa, mas sai aqueles pouquinhos. E aos poucos você vai envenenando a sua família. Qual a orientação médica? O ideal realmente seria, né, as panelas de ferro e... É mesmo, são boas.
E existe, eu tô pensando aqui, fácil para comprar, né? Acho que não, existe. Se você for na beira da estrada, tem alguns lugares que são especializados em panelas, né? Tem a maioria de alumínio. O alumínio é muito mais fácil para trabalhar e o ferro. Agora tem uma coisa, pergunto também, porque eu sei de pessoas que elas acham assim, não, panela de ferro é saudável, pode rapar o fundo da panela para encher a comida de ferro. Aí também não, né? Os excessos nunca são saudáveis, né? Em nada. Então, nós temos que tomar cuidado com não só o material que nós usamos para cozinhar, mas o que a gente coloca também para cozinhar, né? Com estilo de vida. Então, hoje, nessa agitação, por exemplo, quem tem predisposição a alguma doença do distúrbio do movimento, se ficar muito ansioso, por exemplo, vai exacerbar, né? Então, as pessoas com essa tela do celular o tempo inteiro e na vida agitada, ninguém faz muita meditação, oração, uma atividade ao ar livre, a caminhada, né? Então, tudo isso, ter uma boa qualidade de vida, evitando os excessos, né? Faz muito bem para nossa saúde cerebral. Que maravilha, eu acho importante essa orientação, porque às vezes a gente fica só nesses dizeres populares e a gente não tem convicção se é ou se não é. Falando ainda sobre essa questão dos metais pesados no organismo, existe algum fator que aumenta em muito o desenvolvimento dessas doenças, doutora? Porque o Alzheimer, quando a pessoa ela descobre que ela tem na família, ela já começa a se perguntar do fator genético, que é muito forte, né? Então, o Alzheimer, ele vai ter ali, em alguma idade, um gatilho que vai iniciar o processo da doença. Mas falando em geral, existe algo que realmente é danoso e contribui para essa doença rapidamente? Em questão de hábitos de vida, isso, né? Por exemplo, então, voltando, a gente falando aos excessos, uma pessoa que não tem boa qualidade de vida. Hoje em dia, tá muito difícil a pessoa ter um padrão de sono normal, uma pessoa que durma a noite inteira. E se ela não tiver uma rotina saudável, se ela não procurar ter uma rotina mais saudável possível, possivelmente ela também não vai ter um padrão de sono bom. E ela não tendo um padrão de sono, então nós temos o sono, na hora que dormimos, o sono superficial, e ele vai se aprofundando até chegar no sono REM, da sigla em inglês Rapid Eye Movement. É aquele momento onde o sono está mais profundo e o globo ocular mexe muito rápido, mas nós temos aquela hipotonia da musculatura, aquele relaxamento. E é exatamente nesse momento que tem um sistema que vai agir, que é o sistema linfático. Esse sistema, o que ocasiona nele? Ele vai fazer uma faxina cerebral, tirando proteínas que estão sendo acumuladas lá, que podem causar alguns tipos de demência, como Alzheimer e Parkinson, que vai ser exatamente nesse momento. E o sono REM, ele é muito rápido, ele é aproximadamente 1 minuto e nós temos poucos episódios deles durante a noite. É mesmo? Então, não é dormir um pouquinho, a gente já teve esse tanto de tempo de REM, ok, eu estou bem, não. Então, é sono superficial, vai aprofundando, depois superficializa de novo, aprofunda de novo. Então, se a pessoa acorda muitas vezes, às vezes ela não tem esse padrão de sono ideal e não dormindo bem, não tendo esse sistema linfático que funciona de forma organizada, ordenada, o paciente pode desenvolver uma demência. Olha só que dica preciosa a gente acabou de receber aqui, hein? Eu não só tenho convicção que é um dos principais fatores de doenças, como a gente percebe que as pessoas desaprenderam a dormir, né? Então, hoje em dia não existe mais o que a gente chama de higiene do sono, né? Aqui é televisão em cima da cama. Por quê? Porque eu vou dormir assistindo algo. Mas não só a televisão, é o celular, né? Do lado, no criado. E tudo isso vai atrapalhando
o sono a vir, né? E mesmo que durma, não alcança o sono REM. Exato. Tem pessoas que só dormem, mas não entram no sono profundo. Exatamente. Essa história que o senhor acabou de comentar sobre o celular na cabeceira da cama, terrível. Os pacientes chegam para mim dessa forma, né? Então, eu não consigo dormir, acordo de madrugada, vou para o celular. Mas aí que vai despertar mais ainda por conta da tela, né? Por conta das redes sociais que vão lá rolando, aquela barra infinita. E então, não se tem mais essa higiene do sono tão importante, né? De tomar chás, né, de folhas naturais, de fazer aquela meditação, oração antes de dormir, escutar uma música mais clássica, tirar o celular da cabeceira da cama, né, tentar não ficar assistindo televisão durante um longo tempo antes de dormir. E todas essas atividades que a gente tenta evitar açúcar, né? Isso. Lembrar que açúcar e alimentos termogênicos vão prejudicar, né? Então, o termogênico seja tudo que aumenta o metabolismo, ou seja, que acelera o metabolismo. Derivados da cafeína, o café, Coca-Cola, chocolate, guaraná, açaí, pré-treino, cúrcuma, cravo, canela, pimenta, gengibre. Então, esses são tipos de alimentos que vão acelerar o metabolismo que a gente tenta evitar antes de dormir. Perfeito. Ficou muito claro aqui. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu vou fazer a pergunta de ouro para a doutora Ana Moura, porque as pessoas, elas acham que entendem tudo de imunidade, de cérebro, né, de sono. Se existe de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é assim que é a frase? Mas nós sabemos que a nossa doutora Ana Moura, como especialista em neurocirurgiã, ela vai nos contar aqui um pouco do estilo de vida de uma pessoa que realmente é saudável. E na volta ela conta qual a doença mais rara que já chegou até ela. Ela como especialista em doenças raras e também entrando aí para o hall de doutores que engrandecem o nome de Goiânia e o estado de Goiás, sendo a primeira médica a operar a síndrome de Pecan no Brasil. Não sai daí, o Mesa dos Notáveis já volta. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Estamos de volta ao Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM, no segundo bloco, falando sobre doenças raras e entendendo o desafio, recebendo ela, que é a primeira médica do Brasil a operar a síndrome de Pecan. Não só essa doença rara, a síndrome de Pecan, como muitas outras, vem até a doutora Ana Moura.
Doutora Ana Moura, que é médica neurocirurgiã, é especialista em doenças raras, distúrbios do movimento, dor e neurocirurgia pediátrica. E ela também que leciona na universidade para a próxima geração de médicos. Os próximos doutores aprendem com a doutora Ana. Só para eu entender, doutora Ana, quanto tempo leva para conseguir fazer um procedimento tão complexo como esse que a gente citou no primeiro bloco do programa, da síndrome de Pecan? Perfeito. Geralmente, umas 4 horas, 4 horas e meia. Por quê? Porque o paciente é levado para o centro cirúrgico, é colocado um halo estereotáxico que vai nos possibilitar de descer esse eletrodo exatamente nesse núcleo. E são núcleos de 2, 3 milímetros, Meu né? Deus. Num adulto. Numa criança, esses com síndrome de Pecan, geralmente os núcleos são de 1,2 milímetros. Exatamente o tamanho do diâmetro do eletrodo. Então, assim, a margem de erro quase zero. E se errar, o prejuízo da criança é irreversível. Se errar, o eletrodo não fica no lugar onde deveria estar, então teria que fazer uma outra cirurgia. Meu Deus, então, e perde-se ali o dinheiro todo que foi gasto para fazer. Com certeza. Tempo cirúrgico, né? Risco, tudo mais. Meu Deus. E então, por isso, esse arco, ele é colocado, esse halo, que vai nos possibilitar, em um programa de software, calcular exatamente onde esse núcleo está para a gente descer o eletrodo. Perfeito. E depois disso, o paciente é levado para fazer mais um exame, então ele já vai com a ressonância magnética. Nesse dia, com o arco, é feita a tomografia, nós fusionamos essas imagens no sistema de software e aí que nós vamos para o centro cirúrgico começar a cirurgia. Então, só aí já vai mais ou menos 1h30, né? O paciente no centro cirúrgico, anestesia geral, coloca arco, vai fazer imagem, volta para o centro cirúrgico. E depois nós temos a cirurgia de introdução do eletrodo nesse núcleo. O paciente volta para tomografia. Nós fazemos uma tomografia para ter certeza que está exatamente no local proposto e volta para o centro cirúrgico para a gente passar e conectar ao marca-passo, né, de forma subcutânea, debaixo da pele, esse sistema completo. Então, isso tudo pode durar, nessa última cirurgia, durou por volta de 7 horas, né? Porque era uma cirurgia de uma criança, muito rara, nós mobilizamos várias equipes, mas ela pode durar até 4 horas, 3 horas e meia, num centro mais adaptado. Que coisa, é muito tempo para poder fazer uma cirurgia dessa. Muito tempo, muitos profissionais, né? E tudo minimamente calculado para poder dar certo. Não é por acaso que em alguns casos a cirurgia robótica ela ajuda, mas em outros não existe muita melhoria, porque a mão do médico é uma coisa difícil de substituir, né, doutora? E mesmo que seja robótica, existe um médico do outro lado que aprendeu a operar o robô, né? Então é complexo, eu estou imaginando, né? Eu vou pedir para mostrar aqui na câmera. Então a doutora falou de 1,5 milímetro, né? Então, o que você trouxe aí, doutor? Isso é um eletrodo que na cirurgia é introduzido no cérebro da pessoa. Isso, então esse aqui é o eletrodo. Pessoal que está no YouTube está vendo e nós vamos descrevendo para quem ouve pelo rádio. Doutora Ana Moura, como neurocirurgiã, está mostrando o que ela introduz lá para resolver o problema do paciente, doutora. Então, até essa parte aqui é introduzido intracerebral, assim. Aqui são os contatos do eletrodo, onde vai se criar o campo magnético que vai jogar essa energia, né, para o sistema restabelecer do movimento. Isso aqui, junto com a conexão, é passado por debaixo da pele, né? Só para eu entender, existe um chip aí que vai fazer o campo elétrico ser criado. Isso, esses pontinhos aqui, esses contatos, são 4, né? Mas essa energia vai vir de um marca-passo, que eu não tenho aqui para mostrar. Perfeito, que aí o marca-passo ele fica na altura do peito da pessoa. Ou, né, nos meus pacientes, como são maioria criança, eu coloco a nível abdominal, porque aqui acaba que o paciente não tem tecido subcutâneo, sim, né?
Então, a chance de ter algum deslocamento, erosão cutânea, infecção é muito grande. Então, eu acabo colocando na barriguinha do paciente. Que é isso? Eu vou pedir, doutora, só para poder mostrar com mais detalhes no YouTube. E quero dizer para você que ouve no rádio o seguinte: esses equipamentos, eles são planejados numa precisão tão milimétrica, né? Porque é pequenininho. Olha só o tanto que é pequeno. E isso aqui vai ser introduzido na pessoa e vai ficar para sempre no corpo dela, né? A gente tá achando o foco ali. Não sai mais do corpo da pessoa, doutora? Isso, não sai mais do corpo da pessoa. Só a bateria, né? Que antigamente elas duravam por volta de 4 anos. Hoje as empresas falam em 15 anos, né? Nós temos já 10 anos do que a empresa propôs. Então, a gente não tem os 15 anos, mas, teoricamente, se não acontecer nada com o eletrodo, ele não é trocado, somente a bateria. Eu tô vendo, doutora, o Elon Musk com a Neuralink fazer vários testes em pacientes que, enfim, eram tetraplégicos, né, em outro que já nasceu sem os movimentos, cada um deles com problema, até paciente Parkinson com implante de chip para tentar reverter a situação. Como neurocirurgiã, qual a expectativa dos médicos, né, da literatura e o que vocês vêm assistindo de ciência a respeito do futuro desse equipamento? Você acredita que falta pouco para que um chip realmente traga de volta essas funções para os pacientes que sofrem dessas doenças? Falta muito, com certeza. A ciência vem evoluindo muito, assim. Agora, nós já temos um aparelho que chegou no Einstein de São Paulo, que é o ultrassom focado. Perfeito. Ou seja, então não precisa de material para criar essas lesões. Entendi. E as lesões são mais definidas do que as lesões de ablações de antigamente, que descia o eletrodo, esquentava, né? E aí tínhamos a lesão definitiva. Hoje nós temos, através do ultrassom, que vai fazendo devagarzinho a liberação do infravermelho, e isso vai ocasionando uma lesão de maneira mais adaptável ao cérebro, mas também isso com muitas pesquisas, né? Sim. Então, mais para o tremor essencial. Então, são protocolos de pesquisas que vêm avançando. O problema no Parkinson é uma falta no sistema dopaminérgico, falta da dopamina, que é um também da serotonina, né? Mas mais da dopamina, que é esse neurotransmissor que ajuda nos movimentos, ajuda na alegria da pessoa, né? E na falta disso vai tendo sintomas parkinsonianos, né? Dentre os outros que ele possui, de dificuldade de sono. E isso nós teríamos, então, que achar um chip que com certeza atuasse não só na substância negra, mas em vários outros fatores cerebral que esteja ocasionando esse dano, né? Então, eu não acompanhei a pesquisa do Elon Musk, não sei até que ponto está, mas para a doença em si do Parkinson, nós não temos nada na literatura provado cientificamente, ou um estudo, né, em uma fase já testada em humano, que fale em cura da doença de Parkinson. Perfeito. Uma coisa que surpreende no que eles vão mostrando, óbvio que tudo em fase de teste, né, nada oficial ainda, mas o rapaz ele já consegue mexer o cursor do mouse na tela do computador. Eu fico me lembrando do físico, né, Stephen Hawking, que ele tinha um sistema que, com movimentos leves aqui da bochecha, que era a única coisa que restava para ele, né? Ele já não tinha mais controle das mãos nem das pernas, mas aí a bochecha dele ele mexia. Ele dava conta de dar uma piscadinha de olho assim. Então, só com esse movimento, ele controlava um computador na frente dele para escrever as palavras que ele queria dizer, né? E depois até isso ele perdeu, e aí ficam os movimentos dos olhos. Mas no caso do Elon Musk, pelo menos o que se mostra, né, nos vídeos, é um rapaz que não tem movimento de nada, só a cabeça, e aí com o chip
e essa comunicação do chip do computador, ele mexe o cursor, o mouse, né, que nós chamamos aqui, ele vai mexendo ali e faz os cliques na tela da maneira como ele pensa. Então, eles já dizem assim que ele controla com a mente o que está acontecendo na tela do computador. Isso é impressionante, né? Eu não sei o que será dos bebês daqui a alguns anos, e isso me assusta porque tem muitas profecias, né? O próprio pastor Aloysio aqui na Rádio Vinha, no Escola da Graça Cast, fala muito sobre isso. É uma tendência, né, doutora? Com certeza. É uma tendência que no futuro, se algum chip cura algum tipo de doença, a criança já nasce com o chip implantado para poder prevenir as doenças. O problema é o que o chip traz a mais, né? E as coisas que ele é capaz de fazer, né, com essa união. A princípio, a única união que eu via de tecnologia com o corpo humano era chapa de metal, né? Você quebrou o menisco, quebrou ali o cruzado do joelho, você vai colocar uma placa, uma chapa. Hoje em dia já tem chip associado ao corpo humano para poder fazer essa ajuda, né? O marca-passo acho que foi um dos primeiros, né, doutora? Exatamente. Então, tudo que venha de avanço tecnológico, né, que esteja dentro da ética, dentro de um princípio humanizado, é bem-vindo, né? Mas na neurocirurgia também nós já temos vários robôs, né, que operam ainda não com a mesma velocidade do neurocirurgião, né? E a gente sabe que tempo é muito importante, que evita infecção, né? Então, destreza, mais tempo e enfim, mas tudo que é muito, né, que obedeça essa parte de tentar dar o melhor, né, qualidade de vida para o paciente, porque é tão difícil, né, pastor? Sim, é complicado. Meu Deus. Para a família desses pacientes. E o mais triste é ver que todos esses pacientes, a questão maior para eles, que mais ferem, é a social. A gente vê que eles têm força, essa mãe tira força do além para levar a criança em várias terapias, mas ela queria ser acolhida pela sociedade, ela queria ser acolhida pelas pessoas ao seu redor. E exatamente o que conversamos logo no início do programa, as pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas têm medo de já se tratar de algo anormal, e a tendência, ao invés de acolher, é criticar, né? E então é tão difícil já para essas mães isso, já vivem uma rotina de que elas têm que ser muito guerreiras, nem sempre tem a ajuda do seu companheiro, né? Do pai da criança, e ela é uma mãe que deixa de viver para poder, a vida dela, para poder viver em prol dessa ou dessas crianças, né? E levando para um lado, para o outro. E a importância, então, da gente olhar, né, com um olhar mais humano, mais acolhedor para esses pacientes, para os familiares desses pacientes. Doutora, falando das doenças raras, qual foi a mais rara que já chegou nas suas mãos, que você teve que lidar, e o quão rara ela é no mundo? Para mim, a síndrome de Pecan foi no Brasil, né, a mais rara que eu tratei. Na França foi outra de distúrbio do movimento também, que chama síndrome de Leschnaia. Então, as distonias em si, elas são presentes de 2 a 50 casos a cada 1 milhão. Então, assim, é muito rara a distonia em si, que corresponde uma gama de várias doenças, né? Agora, Leschnaia ainda mais rara ainda. Essa eu ainda não tive oportunidade de ver aqui no Brasil. Meu Deus do céu. Ela é uma pessoa a cada 100 mil. De 2 a 50 a cada 1 milhão. A cada 1 milhão. Meu Deus do céu. Tem realmente que ser muito especialista, porque como são raras, as técnicas também precisam ser aprimoradas, né? Que tá aí algo que acontece com essas doenças mais frequentes, que a tecnologia, a ciência avança para ajudar a tratar. Agora, quando elas são raras, os medicamentos são caríssimos
e o tratamento sempre é caríssimo também, né? Exato. Então, a maior dificuldade é essa, né? No diagnóstico, porque, por exemplo, essas doenças com distonia, a criança nasce normal e depois ela vai começar com o quê? Com quedas na escola, jogando futebol, né? Então, até chegar ao médico, até essa doença avançar para as pessoas poderem realmente levar no especialista, né? Então, a importância de logo que tiver algo, levar no médico, para o médico avaliar e a possibilidade de ser mandado para o médico especialista, pediatra ou geriatra, né? Porque são sintomas raros, então o diagnóstico ele vem tardio. Quanto mais tardio, mais difícil no controle, né, na possibilidade de darmos uma melhor qualidade de vida por um tempo mais prolongado. E então, o diagnóstico por elas serem muito caras, né? Precisarem de muito tempo e ser realmente todo o tratamento algo muito oneroso. Eu vou caminhar para o final do programa fazendo a pergunta que eu mais queria fazer, que é sobre a parte espiritual, porque a gente sempre diz, olha, é importante que você se apegue com Deus durante o tratamento. Eu já ouvi de médicos da oncologia falando no tratamento do câncer, né? Como essas neoplasias, elas são sensíveis ao emocional do paciente, que se o paciente não se apega à fé, não crê na cura, se entrega para a doença, piora muito o quadro e é nítido, né? Mas, no caso da doutora Ana Moura, tem casos já comprovados cientificamente que quando a pessoa ela realmente tem uma fé sólida, existe uma mudança no tratamento. Como é que é isso, doutora? Definitivamente, nós já tivemos no Brasil o 2º congresso sobre espiritualidade, que foi em Minas Gerais esse ano. Não tive a oportunidade de ir, mas é um tema que vem sendo estudado amplamente no mundo. E vem mostrando resultados extraordinários, né, com os pacientes. Tanto que em vários estudos já mostrado que a meditação e a oração funcionam parecidamente, né? E com meditação, por exemplo, nos Estados Unidos, nós sabemos que quem tem plano de saúde lá tem um desconto de 15%, porque são pessoas que adoecem menos, né? E da mesma forma, então, os estudos vêm sendo levados e sim, então na minha equipe, esse é um fator indispensável dentre o humanismo, a tecnologia de ponta, né? Equipe bem treinado, a espiritualidade também é trazida em questão, e nós vemos que nós temos um pré-operatório mais tranquilo, né? Um pós-cirúrgico mais tranquilo, com famílias mais centradas, mais focadas. E se eu tenho famílias mais tranquilas, eu tenho um paciente mais tranquilo também e que melhora de uma forma mais rápida. Que maravilha! Olha, eu tô conversando com a doutora Ana Moura e eu tenho certeza que você que acompanhou o programa conhece alguém que precisa ouvir. Então, entra no YouTube da Rádio Vinha, pega o link desse programa e encaminha para essa pessoa. Você que está aqui assistindo no YouTube, manda. Eu tenho certeza que é algo incrível e eu estou muito feliz em ter conhecido a primeira doutora, a primeira médica do Brasil a operar a síndrome de Pecan e doenças raras, que é a especialidade dela. Distúrbios de movimento, dor e neurocirurgia pediátrica. Fico feliz em poder fazer essa entrevista e contar para você, ouvinte do Mesa, que existem profissionais tão incríveis como a doutora Ana Moura, nossa médica neurocirurgiã. Doutora Ana, muito obrigado pela presença. Deixa para os ouvintes o seu Instagram, onde eles podem acompanhar todo o seu trabalho e continuar a conversa, caso exista alguém que está nesse exato momento precisando de ajuda e conhece alguém que precisa ou ele mesmo está precisando. Onde te encontrar, doutora? Com certeza, eu que agradeço enormemente a oportunidade, pastor, e eu estou aqui à disposição, né? E meu Instagram é Ana Moura MD. Então, quem tiver alguma dúvida que eu puder esclarecer, estarei à disposição. Maravilha, tá fácil de encontrar, @Ana Moura MD.
já encontra a nossa doutora neurocirurgiã. Doutora Ana, muito obrigado. Nós vamos repetir um programa como esse, sempre nós tivemos um tema relacionado a essa saúde, mas eu já gostei da conversa lá do início sobre o sono. Eu até penso que nós deveríamos fazer um especial sobre o sono e por que tantas doenças estão surgindo pela falta de sono de qualidade. A imunidade vai no chão, né, doutora? Com certeza, a imunidade vai no chão. Essas proteínas que são maléficas vão acumulando, o sistema de memória vai piorando, né? Então, com isso, o que a pessoa... o que ocasionou um sentimento ruim na pessoa, um trauma, esse trauma vai intensificando, a ansiedade vai intensificando, então a paciência dela durante o dia vai piorando também, né? E nisso vão vindo várias outras patologias, não só físicas, né? Mas também mentais. Com muita certeza. Vamos ficar atentos à nossa saúde. Siga a doutora Ana Moura no Instagram, nossa médica neurocirurgiã, @AnaMouraMD. E desde já, muito obrigado, viu, doutora? Deus abençoe, parabéns pelo trabalho, que é muito mais do que um trabalho, é uma missão. E eu fico feliz em ver famílias restauradas com aquilo que Deus tem te usado para fazer. Forte abraço em todos, lá nos alunos que estão aprendendo com você. Fala para eles, fala, olha, se vocês quiserem um dia chegar onde eu cheguei, precisa fazer como eu, tem que estudar direito, né, doutora? Exatamente. Isso é maravilhoso, e eles estão aprendendo com a pessoa certa. Forte abraço. Ouvinte, que bom que você estava aqui. Te espero no próximo Mesa dos Notáveis para ser abençoado com informações e com a conversa tão agradável de notáveis como a nossa doutora hoje. Forte abraço e até amanhã. Tchau. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30. Informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado.